Olá, beldades da minha vida! Hoje eu vou fazer um vídeo muito especial que é sobre os livros que marcaram a minha vida, então eu espero muito que vocês gostem porque tem um valor sentimental muito grande pra mim. Vou tentar falar dos livros que eu não falei já tanto aqui no canal, mas não tem como deixar de falar sobre os que eu já falei bastante, porque são os livros que marcaram a minha vida. Antes de começar esse vídeo, eu queria lembrar pra vocês que o novo livro do Projeto Pandibel já foi divulgado lá no canal da Pan. Pra vocês saberem um pouquinho mais, eu vou deixar o evento ali embaixo. Confirmem lá, gente! O primeiro livro que eu tenho pra falar que marcou a minha vida é A Sangue Frio, do Truman Capote. Ele vai contar a história de um assassinato real que aconteceu mesmo. Ele viu a notícia do assassinato no jornal, o assassinato de uma família. Ele resolveu ir até a cidade em que a família foi assassinada e ele começou a meio que colher informações das investigações mesmo, porque ele não chegou a ser o típico jornalista que vai e entrevistava as pessoas assim. Ele simplesmente batia papo e ouvia as coisas, ia conversando e fez um livro. Ele já sabia informações consideráveis sobre o caso. Basicamente o que ele fez foi contar uma história de não ficção como se ela fosse de ficção. Chega um determinado momento da história e ele conta a história tanto da família quanto dos assassinos, e chega um determinado momento da história que a gente se pergunta por que aconteceu tudo isso, se os assassinos são pessoas que não são ruins, mas não exatamente boas. O que eu tô dizendo é que o Truman não demoniza esses assassinos, ele trata eles como pessoas, como todos os assassinos e bandidos e criminosos são pessoas. E a maioria das pessoas fica com muita raiva e diz que assassino, bandido bom é bandido morto. Esse livro marcou a minha vida porque eu li ele faz muito tempo e eu era uma criança quando eu li ele. Pois é. Eu não entendi como eu já estava entendendo o lado do assassino e como a nossa mente é engraçada, porque não era só eu. O povo da cidadezinha que soube tava meio que se empatizando com o assassino, por ele ter um carisma que fica bonitinho na TV. É uma história um pouco complicada assim de contar, pra pensar, ai meu Deus, a Bel apoia os assassinos. Mas não, gente, primeiro leiam o livro, depois vamos discutir sobre ele. Quarto livro que mudou a minha vida é Precisamos Falar sobre o Kevin. Eu já falei dele várias vezes aqui no canal, eu nunca fiz resenha dele, eu acho, justamente porque, gente, me toca muito esse livro e eu não queria fazer outra resenha como eu fiz a do Diário de Anne Frank, que eu comecei a chorar no meio, muito lá, não posso nem ver essa resenha hoje, até hoje eu não assisti de novo. Precisamos falar sobre o Kevin, conta a história desse menino, e ele nasce na família dele, a família dele é bem de vida. Desse menino que nasce, ele é o filho mais velho, mas a mãe dele nunca sentiu aquele amor de mãe que o senso comum tanto clama. E é isso que acontece em Precisamos Falar sobre o Kevin. Ele não se sente amado pela mãe dele desde criança, e a mãe dele não sente que tá dando o amor necessário pra ele desde criança. A gente se sente na obrigação de escolher lados, em que lado a gente quer ficar, se a gente quer entender o Kevin, ou se a gente quer entender a mãe, ou se a gente não quer entender nenhum dos dois e fecha o livro e vai dormir. O autor aprofundou muito questões que são tabus na nossa sociedade ainda. Então, é um livro que eu gostei demais, eu sempre recomendo. Eu recomendo o filme também, mas por favor, primeiro leiam um livro pra vocês entenderem melhor o filme. O terceiro livro que marcou a minha vida foi O Iluminado. Não tem muito a ver com a história de O Iluminado, apesar de eu amar e ser um dos meus livros favoritos. Tem mais a ver com o meu primeiro contato com o Stephen King, que foi um dos meus primeiros livros que eu li dele, e eu me apaixonei completamente pelo autor e marcou muito a minha vida por causa disso. Foi um dos meus primeiros contatos mais marcantes com o Stephen King, que me deixou muito extasiada e querendo o final do livro e apaixonada pelo Stephen King. Eu me lembro que eu li em um mês 5 livros do Stephen King. Vocês sempre me perguntam, Bel, eu quero começar a ler Stephen King, por qual livro eu começo? Eu sempre recomendo O Cemitério, Carrie e Iluminado, e depois disso leiam Christine e Week 8. Vai começar já por Sob a Redoma, por It, que vocês não vão gostar. O segundo livro que marcou a minha vida, eu nunca comentei com vocês aqui no canal, então vai ser um inédito. Ele se chama O Filho Eterno. É um livro que eu nunca esqueci na minha vida inteira, que eu li ele na época do vestibular, porque tava na lista lá do vestibular dos livros que talvez iriam cair no vestibular, e eu li. E, gente, eu fiquei me perguntando por que diabos uma pessoa que faz o vestibular para adolescentes de 16 a 18 anos manda a gente ler um livro daquele que fode o psicológico da gente. Ele foi escrito pelo Cristóvão Tesa, é uma história real, é a história que ele passou tendo um filho com síndrome de Down. É um livro que vai te deixar enojado, extasiado, ansioso, triste, muito triste, muito triste, e pensar que o mundo é uma bosta. Eu não sei se isso foi bom, me desculpa, mas é que é um livro que realmente mexeu muito comigo. Ele
simplesmente odeia o filho pelo filho ter nascido com síndrome de Down. E isso acontece nos anos 80. E nos anos 80 era um estigma enorme da sociedade ter uma criança com síndrome de Down. Oh, meu Deus, não é uma criança normal. Hoje em dia já é um pouco melhor, mas ainda tem vários tabus a serem quebrados. Eu sei que não é um livro pra muitos e que muita gente vai odiar porque não vai entender ou porque não quer entender. A gente tem que tentar sempre entender, principalmente as pessoas que mais discordam da gente. Ele chama o filho de várias coisas, fala várias vezes que preferia que o filho tivesse morrido. Ele vai contando toda a história pra gente e cada vez mais eu fui admirando o Felipe, que é o nome do filho. E, gente, sério, leiam essa história porque é incrível, incrível, mas é muito pesado. Eu achei que seriam 5 livros, mas eu vou fazer 6 porque o segundo livro, pra falar a verdade, é Harry Potter, que marcou a minha vida e mudou toda a minha vida. Eu sou muito feliz de ter feito parte da geração que cresceu com Harry Potter, porque eu sei que daqui a 50, daqui a 100 anos, as pessoas vão pensar, meu Deus, que livro genial, eu queria muito ter vivido nessa época. E é a mesma coisa que eu penso, sei lá, com Beatles, que eu queria muito ter vivido naquela época. Eu acho isso incrível, porque Harry Potter marcou muitas gerações e vai continuar marcando, e foi a minha porta de entrada, assim, pra ler fantasia, pra ler aventura. E eu amo muito Harry Potter. Vocês podem perceber que eu amo muito Harry Potter pela capinha do meu celular. E o primeiro livro da lista, muitos já devem saber qual é o Diário de Anne Frank, que mudou a minha vida, mudou meu modo de pensar, meu modo de agir, meu modo de ver as outras coisas, meu modo de ver o mundo. E antes de contar o porquê, eu queria dizer pra vocês que me mandam diariamente que não leram ainda o Diário de Anne Frank porque é muito caro, porque não acham pra comprar, porque a edição que vocês querem não tem. Gente, o Kindle Unlimited é um programa, eu já falei dele aqui no canal, mas vale reforçar, ele tá com mais de 300 títulos novos, inclui vários e vários títulos do Grupo Editorial Record, e Anne Frank foi publicado aqui no Brasil pelo Grupo Editorial Record. Ele tem o primeiro mês grátis, vocês vão ver como esse programa é incrível, ele é um Netflix de livros. Eu vou deixar os links pra vocês acessarem ali embaixo, pra vocês conhecerem, pra vocês baixarem o aplicativo. Lembrando que não precisa ter Kindle pra baixar o Kindle Unlimited, apesar de ter Kindle no nome, tu pode baixar o Kindle Unlimited no teu celular, no teu tablet, no computador, em qualquer lugar. E tu pode ler em qualquer lugar que tenha um aplicativo. Gente... Enfim, Anne Frank mudou o meu mundo e o meu modo de pensar, porque eu era uma criança quando eu li a primeira vez, meu primeiro contato com a Anne, eu tinha a mesma idade dela, eu já contei pra vocês na resenha. Eu vou começar. Eu não acredito que... Isabel, tu tem 21 anos, para de chorar quando fala da Anne Frank. Cara, eu não sei porque que... Meu Deus, para! Deu. Pra quem não sabe, ela foi uma judia que ficou escondida no nazismo durante 2 anos até ela ser achada, né? Achada porque foi dedurado o esconderijo dela e ser levada pros campos de concentração. A Anne relatou no diário dela vários pensamentos que eu me identifico tanto, gente. Ela era uma pessoa muito visionária. Ela já viu o mundo na década de 40 de uma forma que eu demorei muito a ver nos anos 2000. Em questão de quebrar preconceitos, em questão de desconstruir machismo, em questão de muitos tabus sociais, ela já via o mundo de uma forma totalmente diferente. Ela tinha só 13 anos, pelo amor de Deus. Eu nunca vou esquecer esse livro, porque na minha vida inteira eu acho que eu vou pensar nesse livro primeiro quando alguém me perguntar qual é o teu livro preferido. Eu recomendo pra todo mundo e vou continuar recomendando sempre, sempre, sempre. Esse foi o vídeo dos livros que marcaram e mudaram a minha vida. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado, porque é um vídeo que eu sempre quis fazer, mas eu nunca consegui escolher livros que realmente me marcaram, me tocaram, então foi muito bem pensado esses livros. E claro que tem muitos outros livros favoritos meus, mas esses são muito especiais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de dar joinha que me ajuda muito. Muito obrigada por assistir até aqui, amo vocês muito, vejo vocês no próximo vídeo, tchau! Aranhas, por que aranhas? Por que não borboletas?